Irmãos, irmãs, tendo passado as alegrias do Natal, nós iniciamos com toda a igreja o tempo comum. Hoje, 15 de janeiro de 2023, segundo domingo do tempo comum. Estamos hoje com o evangelista João, no capítulo 1, versículos 29 a 34. Que bom que nós podemos nos encontrar mais uma vez para dar nossa adesão, um pouquinho do nosso tempo, da nossa atenção à palavra do Senhor que chega para nós. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, este é que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos praticamente o tempo comum da nossa liturgia e hoje estamos às voltas com João Batista, que foi um dos nossos mestres no itinerário da fé durante o tempo do Advento. A caminhada das comunidades, meus irmãos e minhas irmãs, desde sempre se deparam com as duas questões que hoje aparecem no Evangelho. Quem é Jesus? E como testemunhar Jesus? O próprio João Batista, como vimos, encontrou dificuldade para conhecer, sintonizar e dar testemunho de Jesus. É ele quem afirma no Evangelho que ouvimos: também eu não o conhecia. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. O testemunho, meus irmãos, aprendamos, implica em uma experiência concreta. Só conhecer, ter algumas ideias, saber alguma coisa, não é suficiente para testemunhar. É importante ressaltar que João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba e permanecer sobre ele. Ele, como lemos no profeta Isaías, é o servo de Deus que conduz as nações para a salvação. Jesus, aquele em quem o Pai é glorificado. O que é importante? Claro que tudo é importante, mas o que de certo modo se destaca? João prepara o caminho para Jesus. Os que aderem a ele pela pregação de João, pregação cheia de ardor, de convicção, sobre quem é Jesus, são batizados com água. E o batismo com água, nós sabemos, é o batismo da conversão. O batismo do perdão dos pecados, da adesão a Jesus. João sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabe que ele, Jesus, é o servo fiel do Pai. É o Cordeiro que liberta do pecado, liberta de toda a escravidão, de todo o mal. Ele é que batizará
com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo é da salvação para o testemunho, para a missão. Mas qual é o pecado da qual Jesus liberta? O pecado da qual Jesus liberta é o pecado da rejeição. O pecado que é o pecado da qual se originam todos os outros pecados. O pecado da autossuficiência, presente já lá no início, já lá no Gênesis. O homem e a mulher foram autossuficientes, rejeitaram o amor de Deus, a proposta de Deus, quiseram ser como Deus. Os pecados todos do mundo são resultado desse pecado. Tanto é que na missa nós rezamos assim: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes a gente ouve dizer: Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo. Não é os pecados do mundo, é o pecado do mundo. O pecado é da qual se originam todos os outros pecados que vão tomando conta de nós. Então, o pecado da rejeição de Jesus. Jesus, proposta definitiva do amor do Pai. Não reconhecê-lo, não aceitá-lo, é viver no pecado. Assim, o testemunho de João é o de quem está consciente do que Jesus fez. E a experiência de João é a nossa experiência, que se dá no encontro com Ele. E quando se dá o encontro com Jesus? Quando o acolhemos na prática do bem, quando nos amamos de verdade, quando superamos o ódio, a mentira, a indiferença, quando praticamos a justiça. Jesus é o Filho de Deus. Esse é o testemunho máximo de João. E ele, Jesus, foi gerado pelo Pai. A vida no Espírito que ele comunica é a vida do Pai, que é amor. Todos nós batizados em Jesus vivemos nesta intercomunicação de amor. Perguntamos: como é o nosso conhecimento de Jesus? De que modo nós o conhecemos? Superficialmente, do ouvir dizer, de algumas leituras? E o nosso agir na comunidade reflete quem é Jesus? Nós convencemos as pessoas com o nosso testemunho? Ou somos pessoas que fazem belos discursos que logo caem no esquecimento dos outros? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre.